assim, o nosso setor, ele carece da gente estar sempre se atualizando, entendendo o que tem de novo no mercado, né? Você também, né, Lúcia, sabe bem disso, né? Pela empresa que você tem. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com orçamento, não existia muito, né? A gente não tinha tanta ferramenta como nós temos hoje. Então, o que a gente fazia? Imprimia as plantas e marcava para poder quantificar as paredes, as janelas, as portas. Inclusive, a gente tinha um armário no escritório onde a gente guardava projeto por projeto. E eu sou muito metódica, então eu era bem chata com isso. Eu falava, olha, essa pasta aqui tem que ficar esses projetos, nessa outra, esses todo projetos. Todo conhecimento estava ali, né? Sem chance, sim, né? Sim. Então, todo o histórico ficava ali. E a gente teve que se adaptar, naturalmente. Então, assim, quando os projetos começaram a vir em 3D, e assim, já chegava para a gente em 3D, e a gente viu que houve essa mudança, a gente teve que correr atrás, então, de se atualizar. Então, a gente trouxe uma pessoa para dentro do escritório, que já tinha um conhecimento com o Revit, né, com outras ferramentas. E desde então a gente vem treinando a equipe para todo mundo ter o mesmo conhecimento. A gente vem estudando esses projetos e tentando fazer os nossos projetos em 3D. Então, diferente do passado, quando a gente usava o papel, hoje a gente pega o projeto e realmente desenha ele em 3D para extrair todas as quantidades e tudo que a gente precisa para o orçamento. Então, a gente conseguiu fazer isso. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages e Proteção. E hoje também a gente está gravando junto aqui o Aconvapcast. E para essa gravação a gente está com o nosso querido aqui, Fabiano Moura, da Cone Leste. Fala, Fabiano. Opa, tudo bom? Obrigado aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, para a gente poder debater do setor aqui, que eu acho que é uma coisa bastante enriquecedora. Sempre que a gente vem aqui, a gente consegue traduzir algumas coisas que o público às vezes tem necessidade de entender um pouco mais. E hoje a gente está aqui com a Luana aí, que vai falar um pouquinho sobre a BID, que é a empresa de gerenciamento de orçamentos e obras, e também membro da Convap, do nosso querido Negeia lá, né? Isso, obrigado. Um abraço para todo mundo da Convap, nossa presidente Maria Rita. Isso aí. Sim. Gratidão, Fabiano. Bora lá. Luana da BID, nossa engenheira. Bem-vinda, Luana. Obrigada, é uma satisfação estar aqui também. Obrigada pelo convite, Lúcia e Fabiano. É muito prazeroso estar aqui falando um pouquinho da empresa, um pouquinho do que a gente faz aí ao longo dos 12 anos que a minha empresa hoje já existe. Legal. Conta pra gente um pouco sobre a Luana. Quem é a Luana? Bom, a Luana é a engenheira civil mineira. Estou aqui BH? há um tempinho. Sim, sou de BH. Na verdade, eu nasci no Pará. Algumas pessoas até falam, mas você é muito mineira e, enfim, né? Porque eu me apresento como mineira porque eu vivi a minha vida inteira lá. Mas eu nasci, na verdade, no Pará, minha origem é lá. E desde criança eu morei em BH, me formei lá no Centro Federal e vim para cá há mais ou menos uns 12 anos. Legal. Então, a BID, fala um pouco da empresa, da BID. Como que ela nasceu, como que a Luana começou a trabalhar com orçamentação, planejamento de obras. Como é que foi a construção dessa história? Legal. Bom, lá em Belo Horizonte, quando eu ainda era estagiária, fazia o curso de engenharia, eu trabalhei com controle de custos de obras. E eu tive um desafio grande, porque na época, antes de me formar, eu já assumi um papel dentro dessa empresa que eu trabalhava, que eu precisei assumir algumas obras de uma empresa grande de BH. Então, eu adquiri uma experiência primeiro, começando pela parte de controle. O que é interessante, porque eu já tinha um orçamento em mãos e eu precisava controlar esse custo. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar com orçamento, porque eu via o orçamento ali e eu falava, poxa, como será que... o que está por trás disso, né? Sim. E era uma ferramenta fundamental para todas as empresas. Inclusive, essa empresa que eu cuidava era uma empresa que ela tinha acabado de começar no segmento imobiliário, por conta do boom do Minha Casa Minha Vida. E eu via que era uma ferramenta importante. Certo. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de vir para cá.
Inclusive, meu sócio, Murilo, né? Na minha empresa somos 2 sócios, eu e o Murilo. E o Murilo, ele veio para a região primeiro. Ele foi convidado por uma empresa de estrutura metálica para trabalhar aqui. E eu já tinha comentado com ele que eu tinha muito interesse em trabalhar com orçamento. E ele falou para mim, bom, quando eu estiver lá, eu vou então ver se existe uma oportunidade, eu vou te chamar, você vai topar o desafio? Aí eu falei, vou. Na empresa onde ele trabalhava? A gente trabalhava na mesma empresa, em Belo Horizonte. E foi assim, eu estava com 3 meses de formada, surgiu essa oportunidade, ele falou, olha, tem uma vaga, você topa? Eu falei, topo. Então, eu queria coisas novas, queria ver obra, enfim, que eu não tinha tanto contato nessa época. E quando eu vim para cá, para a região, gostei muito da região. Primeiro eu morei em Taubaté. É o interior de São Paulo, é bem diferente do interior de Minas, então eu fiquei assim, bem surpresa com isso. E a empresa que a gente estava fechou as portas, assim, logo que eu vim. Eu falei, poxa, e agora, né? Eu vou voltar para BH ou eu posso ficar aqui e fazer alguma coisa diferente, inovadora. E o Murilo teve essa ideia, esse insight da gente atuar na área de planejamento, que era a área que a gente já atuava em Belo Horizonte, e segmentar, né? Ele trabalhar muito com essa parte de planejamento de cronograma, controle de cronograma, e eu com a parte de custos. Então, com isso, veio a ideia. Completava o outro, né? Fantástico. Aí surgiu essa ideia da gente abrir a empresa aqui na região. E foi muito bom, porque assim, no primeiro mês que a gente abriu, nós já conseguimos clientes e já conseguimos atuar com empresas que estavam começando, empresas que já eram mais maduras. E com isso a gente foi crescendo e estamos aqui hoje. A Luana é a prova viva que São José dos Campos é uma cidade hidromineral, né? Com certeza. Água por baixo e mineiro por cima, né? Minha família também é mineira. Muito mineiro aqui, né? Não falta pão de queijo na cidade. É verdade. Mas bom demais, porque os mineiros são sempre agradáveis, pessoas maravilhosas. Demais. Dizem que é o sotaque mais charmoso do Brasil, né? Que é o que a gente mais fala cantado, né? É bem legal. Vamos dar uma dica pro pessoal aqui que quer empreender. Vou construir uma casa para vender. Eu sei que ele vai escolher o terreno, fazer um bom projeto, mas o que você daria de dica? O que ele precisa ter em mãos ali? E também você já pode até falar, né, do trabalho que você faz, e quem precisar pode já procurar o trabalho da BID, complementando um pouco a sua pergunta e a sua fala, eu acho que no que a empresa BID atua, eu acho que as pessoas, na maioria das vezes, esquecem da importância que tem, principalmente para quem trabalha no setor da construção civil, na venda, né, do produto, a importância que tem saber os números por trás da construção, né? Para não errar lá na frente. Porque quem constrói sempre fala, meu Deus, como eu estourei o meu orçamento lá na frente, né? Planejou gastar 500, gastou 700. Então isso, e o prazo, né? Prazo, também, etc. Né? Sem Você não sabe nem se aquele negócio realmente vai ser lucrativo, né? Se ele pegar o dinheiro ao longo do tempo, né? O famoso, a gente já está o famoso pão de padaria, né? Mas é aqui, isso né, aí. Que já fazem parte até dessa resposta. Mas vamos lá. Fazem super parte. Eu até queria pegar um gancho, Fabiano, porque de fato, assim, há anos atrás, quando a gente tinha ali margens de lucro maiores, bem maiores, né? As empresas, elas iam pelo feeling. Então, elas faziam um lançamento do empreendimento porque sabia que aquilo ia vender e sabia que dava um resultado. Sim. Com o passar do tempo, essa margem ela foi ficando cada vez mais estreita. E a concorrência também hoje é diferente, ela é maior. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer o custo que a gente vai ter ao longo da execução do projeto e saber por quanto que a gente está vendendo para entender qual que é essa margem, vamos dizer assim, real. Né? Porque, na verdade, quando a gente fala de planejamento, é algo que a gente está traçando ali, mas muita coisa pode acontecer ao longo da execução do projeto. Sim. Mas, em relação a uma pessoa, por exemplo, começar a construir, eu tenho clientes tanto que são pessoas físicas, né? Às vezes está construindo uma casa onde essa própria pessoa vai morar, como eu tenho as empresas, as construtoras, incorporadoras, arquitetos que buscam a gente, investidores. Então, assim, o nosso público hoje, ele é bem diverso, né? Mas eu acredito que, assim, a dica que eu poderia dar, primeiro, é estudar bem o projeto. Sim. Porque o que eu vejo muito é que as empresas, elas não demandam tanto tempo nessa fase que é tão importante,
porque elas querem entregar logo, começar logo. Então, assim, ter um planejamento, não só o planejamento, cronograma, orçamento, mas um planejamento de tempo mesmo para você conseguir desenvolver bem um projeto. Sim. E essa é uma dor que os arquitetos, que são nossos clientes, falam muito, né? De, às vezes, a pessoa com a vontade que ela tem de, às vezes, mudar no Natal, Ansiedade, é sempre essa... Tem Exato. sempre essa meta, né? De mudar para o Natal. Receber a família, né? Então, assim, acaba atropelando um pouco as coisas, né? E, de fato, a arquitetura é algo criativo. E a gente precisa dessas informações para desenvolver o planejamento das obras, né? Então, eu vejo que necessita mais dessa atenção ali no começo, sabe? E eu não falo só de casa, não. Eu vejo isso também em projetos de indústria, por exemplo. Que às vezes você... Mas eles já são... É um perfil um pouquinho diferente. Às vezes demora muito tempo para fazer um projeto, mas na hora de fazer o orçamento é muito rápido. E é algo também que precisa de atenção. Então, Sim. o que eu poderia dar de dica é ter um pouco mais de atenção nessa fase pré-obra, porque você consegue otimizar muita coisa e, às vezes, até maximizar um resultado que você poderia ter lá na frente, né? Até porque acredito que o banco de dados de informação que uma empresa como a sua tem ajuda demais o cliente, né? A tomar algumas decisões em métodos construtivos, tipo de material, mão de obra, tudo isso ajuda muito, né, Lana? Sim. Também, né? Que é diferente de uma pessoa que às vezes está acostumada a bater sempre no mesmo fornecedor, no mesmo tipo de construção. Sim. A Luana, por se envolver com várias empresas e no setor todo, acho que tem um banco de dados bastante interessante para ajudar e orientar nessa hora também, né? Com certeza. Assim, esse banco de dados, ele vem tanto dos orçamentos que a gente elabora, então eu vejo muitos projetos ao mesmo tempo. Com certeza. Tecnologias diferentes, ideias diferentes, né? E também vem do controle, porque quando a gente faz o controle de custo de uma obra, ou seja, eu tenho o orçamento, mas será que esse orçamento dessa obra de 30, 36 meses, pegando o exemplo de um empreendimento vertical, vai realmente finalizar naquele valor? Então, eu estava agora, inclusive, fazendo isso. Eu estou com uma obra que vai finalizar em 2 meses. E a gente faz o acompanhamento mensal dessa obra. Então, assim, a gente sempre quer saber não só o orçamento, mas eu preciso saber se esse custo está sendo bem acompanhado. Então, o banco de dados ele é sempre retroalimentado. Porque eu tenho fornecedores, eu tenho preços. Atualizado sempre. E eu sempre atualizo esses valores. Então, E ao longo do tempo também, ainda mais na pandemia, né? Os preços mudaram muito. totalmente, Teve né? uma série de reequilíbrio econômico-financeiro de obra pública, inclusive. Então, assim, as pessoas, as empresas, né, que tinham contratos naquela época, conseguiram repassar isso para o contratante, né, no caso, para o setor público. E isso tudo vem da engenharia de custos, né, que é a minha área. Sim. E a gente também tem um exemplo aqui do nosso grupo, né, da Incorporação do Zero, que a gente está fazendo alguns estudos, né? Sim. E muitos estudos que nós fizemos, o empreendimento não daria lucro. É verdade. Porque todo empreendedor compra o terreno e acha que ele... eu tenho aqui um dinheiro, vou fazer aqui um prédio pequeno e vou ganhar o dinheiro. E nem sempre essa é a realidade. Essa não é sempre a verdade, né? Tem muita coisa oculta, né? Que as pessoas não colocam no custo, né? Custo do dinheiro, custo financeiro, custo de tempo, né? Que tudo isso também é dinheiro, né? Também. Dentro do custo de uma construção, a gente tem 70% normalmente é material, serviço, equipamento, é aquele custo obra. 30%, imagina, 30% é uma fatia super relevante. Eu estou falando de outras coisas que você não pode deixar de contemplar também. Então, é o lucro que o cara perde ali, né? 70%. Tem 30%. Aí se tivesse se 30 ele não de lucro, desses né? 30, porque dali. o material não tem jeito, né? Senão ele não vai construir. Sim, sim. E pensando naquela questão que eu estava falando da margem de lucro hoje, ela ser mais apertada, realmente, você errar numa dessas etapas, você compromete muito seu resultado. E ninguém quer passar 2, 3 anos construindo para no final não ter resultado, É todo um risco, né? Exatamente. Então, esse trabalho ele ajuda também a você visualizar onde também dá para otimizar. Então, você fazer um bom planejamento e um controle bem feito ajudam a você nortear e adequando as situações para no final você não ter uma surpresa. Principalmente uma surpresa desagradável, que é o que ninguém quer, né? Com certeza. E ajuda muito também para as pessoas que precisam ir ao mercado buscar investidor, buscar parceiro para fazer negócio. Um planejamento bem feito e bem apresentado, com certeza ajuda demais você convencer, né? Mostrar
para o investidor que ali tem um bom negócio para ser feito juntos, né? Então também Total. ajuda demais. Sim. A gente no momento que a gente está com uma escassez de crédito bastante Com certeza. Verdade. Juros complicado, muito altos, juros altos, então é mais difícil ainda, sem um bom planejamento, você conseguir um investidor aí para te ajudar a realizar o empreendimento sem uma boa apresentação verdadeira, né? Que consiga realmente demonstrar aí os números de fato, né? E o investidor, na maioria das vezes, o investidor é um cara bom de número. Então, quando ele olha assim, ele já sabe o que ele está vendo, né? Não é aquela palavra, aqui eu tenho um bom negócio, olha só para você ver, né? É diferente de uma planilha bem feita. Porque o investidor geralmente costuma ter bastante intimidade com números, né? Então, com certeza. Então ajuda muito. A gente já fez vários trabalhos, por exemplo, para fundo de investimento. Também. Tem surgido agora também trabalhos de obras que foram paralisadas, tanto na época da pandemia, né? Que vocês devem conhecer algumas também, porque isso está acontecendo muito. Às vezes a obra foi para leilão, alguém comprou e essa obra ela precisa ser retomada. Ou às vezes, né, uma situação que a gente passou recente que as próprias pessoas que adquiriram as unidades no empreendimento assumiram. Sim. E assim, bom, eles já sabem que se aquela empresa não vai conseguir finalizar, eles vão ter que tomar alguma ação. Então, a gente ajudou a montar um CRI para poder dar continuidade a esse negócio e as pessoas não tomarem tanto prejuízo. Porque, assim, um prejuízo elas já tomaram porque o dinheiro foi investido e elas não tiveram retorno do apartamento finalizado na data. Então, já existia um problema. Mas como minimizar esse problema? Finalizando a obra. Com certeza. Né? O que seria esse CRI? Então, o CRI ele é uma espécie de... Você faz uma análise de custo, tá? Sim. E você faz um planejamento de todos os recebíveis que aquele empreendimento vai ter. Entendi. Então, é como se você vendesse esse recebível, tá? E você conseguisse obter aquele recurso hoje. Então, é uma forma de você ter recurso hoje, utilizando os recebimentos futuros que o empreendimento vai ter. Bancário mesmo? Em resumo, isso isso para um fundo imobiliário, por exemplo, costuma estruturar um CRI. O CRI, geralmente, para ser um pouco mais didático, é um cheque que você tem que montar, que você passa para uma instituição financeira, que é um documento, como se fosse uma letra de crédito, que ele consegue comercializar isso no mercado financeiro, sim, nos fundos imobiliários. Então, é um documento oficial que vamos dizer assim, regulamentado pela CVM, que ele é um documento que você transfere para uma instituição financeira, ela pode distribuir isso para vários investidores. Então, é um CRI, é um instrumento financeiro. Legal, então, legal. Pessoas investem nisso, né? Então, para o setor imobiliário é o CRI, né? A gente chama de CRI. Isso. Então, essas pessoas investem o recurso ali, porque elas vão esperar um retorno, mas isso vem da carteira de recebíveis que o empreendimento tem. Então, quer dizer, você tem que analisar tudo. O que o empreendimento tem de recebíveis, mas também quanto que eu vou precisar desse recurso para finalizar aquele negócio. E dificilmente você consegue acessar esse dinheiro, um CRI desse, se você não tiver uma boa estruturação financeira, no caso, igual a BID faz. Porque sim, eles vão olhar lá no fundo o quanto vai sobrar no final, né? Exato. Da mesma forma. Da mesma quanto eu vou ganhar, o empreendedor, né? Também, eu vou tocar aqui essa torre. Então, tem que fazer também. todo aquele planejamento também para buscar os investidores, aprovar todo aquele projeto. O CRI no final é o financiamento ali para poder tocar aquilo ao longo do tempo, né? Sim. Vender as unidades, tudo mais, né? E o CRI costuma, inclusive, para quem tem uma empresa bem estruturada e consegue transformar o seu empreendimento, os seus recebíveis num CRI, ele costuma ser mais lucrativo para o empreendedor do que ir atrás de investidor equity, por exemplo. Ele costuma ser melhor. Então é uma estruturação... Equity seria o sócio ali. O sócio, um sócio investidor. Exatamente. Então é mais fácil você, de repente, emitir um CRI do que você pegar um equity no mercado hoje, né? Beleza. Então, tem muitas alternativas, eu estava até conversando. Que hoje tem alternativas demais, né? Demais. Dá uma passada por elas aí, então, para conhecimento do pessoal. Você tem várias alternativas para você realmente retomar o empreendimento e para ele poder dar resultado, né? Então, assim, essas empresas, esses fundos de investimento, eles vão trazer sempre esse viés financeiro econômico
Só que eles, na maioria das vezes, eles não têm um setor de arquitetura, de engenharia, para poder estudar esses projetos. Sim. Então, assim, o que é interessante é que essas empresas, para quem a gente prestou serviço, elas utilizaram o nosso material para poder fundamentar esse estudo que ele estava apresentando para os investidores, né? Então, aí a importância. E até conversando com eles, eles falaram, nossa, geralmente a gente faz uma estimativa, joga uma contingência em cima e vai para cima. E o que isso pode acontecer? O que pode demandar no futuro? Um erro de cálculo. Então, assim, tudo tem que ser muito bem feito e cuidadoso ali nessa fase. Então, por isso que o planejamento, ele acaba ajudando, né? Sim. O erro de cálculo está falando ali de volumes, de material, de piso, de concreto, de aço, tudo na ponta do lápis ali. Não pode faltar um prego nessa obra, né? Para que tudo ocorra certinho. E quando você fala em CRIA, aí entra também o cliente que comprou. Sim. Que é o que ele está pagando. Porque ele está botando risco ali, né? Ele está colocando dinheiro ali no negócio. Exatamente. Então, legal. Tem um universo grande aí para esse debate. Sim. Nesses 12 anos de BID, a gente teve uma mudança gigante, né? Dos projetos, dos renders, dos projetos em BIM, que é tanto falado. Conta pra gente como é que foi na BIM, na BID. Confundi BIM com BID. Como é que foi na BID essa mudança? E parece que vocês também trabalham em BIM, né? Conta pra gente como funciona isso e como é que foi essa mudança. Ah, legal. Ótima pergunta. Bom, a gente tem que estar se atualizando sempre. Ontem mesmo a gente estava falando muito disso, né? Numa palestra que nós assistimos sobre inovação, né? Sim. E, assim, o nosso setor, ele carece da gente estar sempre se atualizando, entendendo o que tem de novo no mercado, né? Você também, né, Lúcia, sabe bem disso, né? Pela empresa que você tem. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com orçamento, não existia muito, né? A gente não tinha tanta ferramenta como nós temos hoje. Então, o que a gente fazia? Imprimia as plantas e marcava para poder quantificar as paredes, as janelas, as portas. Inclusive, a gente tinha um armário no escritório onde a gente guardava projeto por projeto. E eu sou muito metódica, então eu era bem chata com isso. Eu falava, olha, essa pasta aqui tem que ficar esses projetos, nessa outra, esses projetos. Todo o conhecimento estava ali, né? Sem chance, né? Então, todo o histórico ficava ali. E a gente teve que se adaptar, naturalmente. Então, assim, quando os projetos começaram a vir em 3D, e assim, já chegava para a gente em 3D, e a gente viu que houve essa mudança, a gente teve que correr atrás, então, de se atualizar. Então, a gente trouxe uma pessoa para dentro do escritório, que já tinha um conhecimento com o Revit, né, com outras ferramentas, e desde então a gente vem treinando a equipe para todo mundo ter o mesmo conhecimento. A gente vem estudando esses projetos e tentando fazer os nossos projetos em 3D. Então, diferente do passado, quando a gente usava o papel, hoje a gente pega o projeto e realmente desenha ele em 3D para extrair todas as quantidades e tudo que a gente precisa para o orçamento. Então, a gente conseguiu fazer isso. Você faz 100% dos projetos, redesenha esse projeto, ou se ele já vem em 3D do cliente? Por conta de, assim, eu tenho um bloco da porta, aquela porta já tem a informação do preço, do peso, tá tudo ali, você precisa usar os seus blocos? Sim, a gente usa os nossos. Por quê, Lúcio? Muitas vezes, quando o arquiteto ele faz o desenho já em 3D, ele faz com aquela intenção de mostrar a volumetria, né? Então, para o cliente conseguir enxergar o projeto, como que ele é. Então, não é com a intenção de fazer um orçamento. Não tem todas as informações, os volumes, né? Não tem só tudo. Volumes. E quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura ela tem as camadas, né? De cada acabamento, que é o que a gente fala de fazer aquele método cebola, né? De você criar as camadas e você conseguir projetar dessa forma. Então, assim, todas as vezes que a gente recebeu um projeto em 3D, a gente utilizou o projeto em 3D, mas para poder entender mais o projeto e até compatibilizar com outras informações que a gente tinha, mas a gente precisou fazer o nosso modelo em 3D. Então, a gente faz até para poder garantir que aquele quantitativo ele está correto. E hoje, a gente basicamente faz a modelagem de fundação, de estrutura e de arquitetura. Porque a parte de instalações, normalmente, quando o cliente ele já contrata o BIM, né, ele já vem com uma lista de quantitativos e em cima dessa lista a gente consegue fazer o orçamento. Então, eu não preciso hoje ir lá e desenhar certinho todas as instalações, isso não é necessário.
mas pode ser que no futuro próximo isso também seja necessário, porque, né, a gente sabe que hoje as obras públicas vão exigir o BIM para todas as obras, né? Sim. Então, talvez a gente precise, em algum momento, também modelar instalações. Mas hoje já funciona muito bem. A gente faz dessas 3 disciplinas. Certo. Então, a partir daquele projeto em 3D, você gera um orçamento e desse orçamento você gera o cronograma de obras, né, o desembolso ali ao longo do tempo. E esse projeto, depois você vai fazendo a obra, você tem uma segunda planilha que seria a planilha do acompanhamento para fazer o orçado versus realizado. E fazendo os ajustes conforme vai andando, porque sempre existe, né? As curvas de... Sim. Aquela famosa curva do ABC? Que não deu, né? Que não bateu 100%. E você no outro mês, às vezes, tem que dar uma corrigida, achar uma nova maneira de voltar aquilo pro eixo, né? Vamos dizer assim. Que senão, se você for deixando, é onde a obra vai para 2, 3, 4, 5, 6 meses. A mais, né? De tempo e dinheiro. Pô, né? Cada mês que você passa numa obra, o seu custo fixo numa obra é muito grande. Às vezes é 300, 400 mil reais. Pode numa obra grande. É Sim. 300, 400 mil reais. É o custo fixo de uma obra. Então, você passar 6 meses, já foi R$1 milhão, R$1 milhão e 200. Imagino. No custo fixo de uma obra, depende de um prédio, por exemplo. Dependendo da obra, pode chegar a 20%. Então, vai de 8% a 20% em obras residenciais. Então, assim, se você atrasa, realmente você vai ter um custo fixo maior, consequentemente, o seu custo vai ficar maior. E a insatisfação do cliente, né? Com Você imagina estar num prédio. A velocidade de obra tem também, né? A entrega ali, a construção também, a finalização. Você tem um compromisso assumido com o cliente, entregar em 30 meses, você joga 36, são 6 meses de dor de cabeça com o cliente cobrando, etc e tal. Pode ter multas, etc. Enfim, tem né, se for comercial ainda, pior ainda, né? Porque a expectativa de começar a faturar é antes, né? Então, vixe, isso vai longe. Aí tem multa, né? Tem uma série de questões. Tem uma coisa em planejamento que a gente chama de tripé de restrição, onde a gente fala, né, da qualidade, que seria muito ligada ao escopo, prazo e custo. Então, quando você mexe em uma desses pezinhos, você acaba alterando os demais. Então, assim, quando a gente pega... a gente tem muito cliente que nós fazemos o acompanhamento completo. Então, eu faço tanto o acompanhamento do cronograma quanto de custo. Então, eu já consigo saber, assim, olha, se eu tenho um impacto aqui em prazo, automaticamente eu sei que vai ter um impacto no custo. E meu cliente precisa entender, tá bom, mas daquela viabilidade que eu fiz lá atrás, há 2 anos atrás, qual o impacto que isso está tendo lá no meu resultado? Será que meu resultado é maior, menor ou igual? E esse resultado, ele não é só atrelado a esse custo que eu estou falando. Ele está atrelado à parte de vendas também. Então, está diretamente relacionado a vendas. E até a estratégia de venda e marketing está totalmente ligada a essa hora, né? Porque você sabe se você precisa fazer uma liquidação de unidades para poder cobrir um fluxo de caixa que não entrou, se você dá um desconto ou não dá o desconto, se é melhor buscar o dinheiro. Né? Se é melhor buscar o dinheiro velocidade de vendas. Não, se é melhor buscar o dinheiro num banco para poder fazer caixa, ou se é melhor vender a unidade com um pouco mais de desconto. Então, tudo isso está dentro de um planejamento que você pode... É um mar de números, né? É uma coisa muito complexo. São muitas variáveis, né? Então, imagina, se você não tem esse norte, você deixa as coisas acontecerem. Em algum momento você vai apurar isso, mas pode ser tarde demais. É hora do sufoco, que a gente chama. Sim. Sufocou, agora complicou. Sufocou, complicou, né? Sim. Mas quando você vai acompanhando todo mês ali, você já vai ter nas rédeas daquele negócio. Né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É você tomar a medida na hora que você enxerga o problema, né? Que aí você ainda dá tempo de reverter. Sim, e eu tenho clientes que assim, a gente já trabalha há tanto tempo que eu falo, a gente tem que sempre moldar o nosso trabalho para a necessidade do cliente. Tem alguns que gostam de receber um relatório, aí algumas páginas ali para ele ter, para ele arquivar e tudo mais. Eu tenho cliente que não tem tempo, ele quer uma página ou ele quer uma imagem no WhatsApp. Ele olha dois gráficos e pronto, né? Já resolveu. E ele toma decisão. Só o resultado, né? Então, assim, é uma importância grande e é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, porque número, eu falo muito isso lá no escritório, eu falo, gente, a parte de planejamento e controle, parte de cronograma, aceita algum erro. A parte de orçamento e controle de custo não aceita. Porque uma vez que eu erro e eu passo informação errada, o meu cliente toma decisões em cima daquilo. Então, eu tenho... Por isso que eu falo que eu sou bem metódica e eu que cuido desse setor lá na BID,
Porque realmente eu sei que isso pode impactar muito na vida do meu cliente, na empresa dele. Então, eu tenho cliente que às vezes eu mando lá no WhatsApp um resuminho, ele já fala para mim, já sei o que eu vou fazer. Então, ele já toma decisões baseado naquela informação. Bacana. Então, assim, não dá para ter erro, né? Sim. E só dando um girinho aí na nossa conversa, aí falar um pouquinho sobre a questão da Convap. A BID faz parte hoje do quadro associativo da Convap. Foi uma grande aquisição, né, que a Convap teve aí nos últimos anos. E a Luana também participou ativamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aí sobre a nossa pesquisa de mercado, porque a BID se envolveu bastante nessa... Lembro, ela palestrou no ano passado na Construvale, que inclusive, lembrando, quem está assistindo, Construvale, de 8 a 12 de outubro, mês que vem, lá no Vale Sul, na verdade tem menos de um mês aí, a maior feira imobiliária do setor de construção civil do interior paulista. Se é do interior paulista, a gente costuma dizer que é do Brasil, né? Que São Paulo é onde está o mercado imobiliário, né? Mas, de qualquer maneira, todos convidados aí, de 9 a 12 no Vale Sul, shopping, nos horários de shoppings normais aí, né? Maravilha. Eu estarei lá com o meu stand também. Certeza. E também gravando podcast. As principais... Vamos fazer várias gravações, vai estar todo mundo lá. As principais construtoras vão estar lá oferecendo imóveis aí para o mercado. Mas, Ilana, falando sobre a pesquisa de mercado, você fez junto com o Nicolas, né? E foi uma pesquisa de mercado, assim, muito bacana. Fizemos um grande evento até para mostrar essa pesquisa que foi feita. Conta um pouquinho para a gente aí qual foi o envolvimento da BID, o que você levou da expertise para dentro e ajudou a gente a montar essa pesquisa. A pesquisa de mercado, como ela é feita e como ela foi divulgada, por favor. Isso é importante para o nosso público também. Legal. E essa pesquisa está aí nas redes daí da Convap, então aí tá público aí, vários jornais já mostraram essa pesquisa, né? E estamos agora, inclusive, estamos recolhendo informações para a próxima pesquisa já, né? Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, na próxima edição a gente vai estar lá para poder fazer a apresentação. Vai ser no dia 9 a nossa apresentação, então vocês estão convidados. Dia 9 vai ser lá na feira? Lá no evento. Olha, que legal. Sim, hoje eu até agendei com o Nicolas, a gente marcou já o dia. Mas é curioso, porque assim, eu sempre tive vontade de criar algo dentro da Convap. E eu senti a necessidade de ter algum material assim para poder apresentar para as empresas lá dentro sobre essa parte de vendas. Isso já existia, eu não sabia. Então já tinha uma pessoa que cuidava disso dentro da Convap, mas por algum motivo ela já não estava mais com esse papel lá dentro. Mas já tinha acontecido isso internamente à Convap. E, coincidentemente, assim, apesar que eu não acredito muito em coincidência, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Eu mandei uma mensagem para o Nicolas e falei, Nicolas, eu tive uma ideia, quem sabe a gente não pode fazer um material assim, assado? Ele falou, Lu, não acredito, porque já existe, inclusive acabou de passar para a minha pasta. Sou eu que vou cuidar disso agora. Então, aguarda um pouquinho, que assim que eu for entrar de fato, eu vou te mandar mensagem. Então foi o Nicolas que acendeu uma velhinha para aparecer alguém para ajudar. Então foi o Nicolas. Você viu? Isso foi. Maravilha. Um estava pensando, ligou para o outro e já estava acontecendo. Nossa, mas foi muito pesquisa. Curioso As isso. coisas são assim, né? Quando você põe energia no negócio, não acontece. Total. Foi muito curioso. Sem dúvida nenhuma. E aí ele falou isso para mim, aí teve algumas vezes nós tivemos na Convap, eu conversei um pouquinho com ele sobre isso. E aí, de fato, a Maria Rita um dia falou para ele, olha, a gente precisa retomar com a pesquisa. E ele me ligou e falou, vamos marcar de conversar? E aí, nisso, eles me passaram um material que já existia, era em PowerPoint na época, né? Então, é esse o modelinho que a gente segue. E com isso, a gente começou a estudar tanto o que a gente ia perguntar para as empresas e como que a gente poderia transformar esses números. Então, hoje a gente envia um questionário, as empresas respondem com os empreendimentos que elas têm estoque, que já foram lançados, já estão prontos, e também novos empreendimentos. Então, assim, o que eu falo que é bem interessante dessa pesquisa é que a gente pega a informação na fonte, né? Então, nossa associação, as empresas, elas são muito unidas. Isso é muito gostoso. O ambiente da Convap, maravilhoso. Eu falo, eu adoro, porque você vê que existe mesmo, assim, uma parceria entre as empresas, né? Sim. Então, a gente coleta informação. Hoje, quando essa informação chega, eu faço uma análise dessa informação, ligo se eu tenho alguma dúvida, eu sempre tenho esse cuidado para, às vezes, preencher alguma coisinha errada, então eu confirmo o que está ali. A gente processa e trata esses dados. O que a gente trouxe de novo? Além da gente fazer esse processamento e trazer os gráficos, as tabelas, que mostram ali o que a gente tem no mercado, né?
em termos de tipologia, unidades etc. vendidas, Unidades vendidas. para venda. Metro seria quadrado. Isso? O que tem nessa pesquisa? Fala Lá a sobre gente tem as tipologias dos Aham. empreendimentos. Então, assim, unidades de 1, 2, 3, 4 dormitórios, onde essas unidades estão, em quais regiões elas estão distribuídas, quantos empreendimentos a gente tem aqui na região do Vale. Então, a gente sempre traz 3 cidades. Tem um mapa do mercado, então, É um ali mapa à do mão. mercado. E o que a gente trouxe de novo? Além desses dados estarem hoje na nossa pesquisa, quando a gente faz a apresentação lá para todos, nós desenvolvemos o BI imobiliário. O que é o BI imobiliário? Nós trouxemos toda a pesquisa na íntegra, completa, até com mais informações do que o que a gente apresenta no dia da feira, né, no caso. Sim. Onde nós trouxemos para dentro do Power BI todos esses dados. Então, ali, as empresas que são associadas da Convap têm acesso. Sim. Então, existe hoje lá no site da Convap um portal onde a empresa acessa com login e senha e ela consegue manipular essas informações para entender. Montar gráficos ali, fazer estudo de cenário, Porque, né? porque uma pesquisa dessa, para nós que estamos planejando algum lançamento, ou algum projeto, alguma coisa, isso nos orienta a saber o que fazer, né? Exato. Naquela região, Qual o produto está faltando, qual o produto que está mais sendo consumido, local que tá quente o valor do metro quadrado, se tem muita unidade sobrando em estoque, se não tem. Sim. Então, para nós que somos associados da Convap, esse é um dos grandes trabalhos que a Convap presta para o associado, né? Sim. Então, isso é muito importante. É justamente nos municiar de informações e dados para a nossa tomada de decisão. Sim. Né? E também para o consumidor que tem acesso às informações, que são informações abertas, a pesquisa como um todo, saber se ele está comprando bem, se não está comprando bem, se ele está no momento certo, se não está, qual é o tamanho do estoque. Hoje o nosso estoque em São José é o quê? Se a gente parar de construir 7, 8 meses, não tem mais produto para vender no mercado, né? É mais ou menos isso. Olha que loucura. Se a gente parar de construir, no meio do ano que vem não tem produto para ser comprado em São José. Então, É uma informação que também a gente traz. A gente coloca uma linha do tempo Você com consegue todos os empreendimentos que vão ser entregues nos próximos isso, anos. Né? Então, assim, em termos de tipologia. Então, por exemplo, uma empresa hoje quer entrar nessa área de incorporação. Ela tem algumas ideias. Vamos pegar o exemplo lá do nosso grupo, onde a gente analisa os terrenos e faz nossos estudos. Eu tenho esse terreno. O que eu lanço lá? Então, com essa informação em mãos, ela vai olhar assim, o que o mercado já tem, o que ele já está oferecendo, dessas unidades, o que é estoque que já está vendido, o que foi vendido mais nos últimos anos. Então, assim, a gente até apresentou. Tendência, né? Qual que é a tendência? Ali, o que esse mercado aqui de São José procura? O que o mercado de Taubaté procura? O que o mercado de Caraguatatuba, que foi uma cidade que a gente trouxe na última pesquisa. Inclusive, que representa o surpreendentemente, litoral. inclusive, nos surpreendeu bastante, né, de ser em VGV, ou melhor, em valor geral de venda, foi a cidade que se destacou em segundo lugar, né? Atrás de São José dos Campos, esse ano naturalmente. tá todo mundo né? correndo para lá, então. O cara falou, pô, vou investir aqui que tá tendo um bom retorno. Pois são orientações reais, né, que a gente tem Com de certeza. mercado. Informações confiáveis, né? Sim, porque eu total. pego com as empresas da associação, então a gente consegue entender o que cada empresa tem. E, claro, uma coisa que é bem importante falar, os dados que nós recebemos para pesquisa são sigilosos. Sim, então, claro. de forma alguma, a gente vai abrir assim, olha, essa empresa tem esse valor aqui. A gente pega no conjunto. né, A gente todo. trata esses dados e traz sempre em formato de tipologia, de área privativa. Então, eu nunca vou apontar, né? A gente não identifica a empresa que mandou, né? É o conjunto isso é bem todo, importante né? porque a gente sabe que é um mercado onde as empresas, apesar de parceiras ali, elas também são concorrentes, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E as empresas fornecem esses dados porque elas realmente entenderam e entendem que é importante dividir isso para poder receber informação. Exato. Senão, não tem a informação, Sim, né? Então, é isso uma pra todos. parceria. É para todos. É pra É uma parceria. E por isso a importância de uma associação como a Convap. Tratar esses dados de uma maneira correta, Com certeza. com compliance bacana, tudo certinho, com uma ética toda montada, que a gente tem uma cartilha de ética para todos esses trabalhos, e divulgar depois um relatório final que é para todos. Né? Isso é um papel fundamental de uma associação como a Convap, além de tantos outros papéis que a Convap tem aí, que todos conhecem. Né? Que
auxilia muito aí as construtoras e os prestadores de serviço da região e da cidade, né? Sim, sim. Dados são muito importantes, Sim, né? Ontem mesmo a gente estava falando isso, a importância de dados. Hoje em dia, informação é dinheiro, né? Então, sim, a gente sabe que uma tomada de decisão bem feita, ela vai impactar naturalmente no crescimento da empresa, né? No que ela vai realmente agregar. Então, a Convap tem esse cuidado, né? Esse cuidado de trazer sempre informações para os associados, né? Para a gente poder não só ter esse ambiente gostoso, né? Que é a Convap, mas também a gente usufruir desses benefícios, né? Então, acho que a pesquisa ela traz bastante segurança para as empresas que estão lá. E usando essa ferramenta, dá para você tirar muito insight legal. Maravilha. Para quem vai empreender, olha, super dica, né? Da nossa pesquisa de mercado da Convap. Gratidão pela pesquisa, né? Inclusive, fazer um convite às pessoas que são do setor, que é da construção civil. Hoje é um prazer recebê-los lá na nossa associação, tê-los como associado, né? Tê-los como parceiro, né? Então, a gente sempre evoluindo. A Convap hoje está com graças a Deus, está com uma fila de espera de 2 meses para análise de empresas querendo entrar, né? Querendo participar, assim. Nossa, a gente, inclusive, a gente de vez em quando liga um amigo ou outro, fala, pô, me ajuda lá, me coloca um pouco mais na frente da fila para poder ser sócio e tal. Já aconteceu não, acontece. Isso. Claro que a gente não pode já fazer isso. Já aconteceu comigo também. Claro que a gente não faz esse tipo de coisa, porque, pô, tá na fila, tá ali, né? Sim. Então, convido vocês a participar com a gente. Esse ano aí a gente já tá com um ano aí. Quantas empresas corrido. você tem ideia lá? Nós estamos com chegando a 200 empresas já no todo aí. Maravilha, como associação. Isso é bastante... Mas a Convap tem muito prestígio, né? Então, assim, você falar que você está lá dentro realmente traz uma visibilidade, né? E assim, hoje o que se formou dentro da Convap, no network que a gente tem ali. Eu tô indo na Convap desde 95. Eu entrei como office boy lá dentro, quando brincando, né? Porque eu ia no banco pagar a conta da Convap. A Convap tinha 12 sócios quando eu entrei, né? Mais ou menos, uns 12 sócios, os principais construtores. E eu cresci dentro da Convap, praticamente, né? Desde os meus 18 anos. E então, você foi presidente, fui né? presidente também, por 2 mandatos. Então, assim, a relação que eu tenho com a Convap, eu digo que é a construção da minha vida profissional, né? Então, maravilha. Tudo que eu construí. Aprendeu tudo ali, né? Com grandes empreendedores. A gente tem bastante, como que se diz? Troca, né? Trocas e aprendizado. E parcerias lá dentro fundamentais. Fora os grupos, né? Que vão surgindo dentro da própria Convap, né? Mas é isso. E aí é muito gostoso, né? Os grupos, a Convap, as eu não acredito, como a gente estava ontem na palestra, falando sobre isso, né, escutando sobre isso, eu não acredito em nada que hoje você consiga construir sem ter bons parceiros e boas pessoas para você se amparar, tudo, né? né? Total. Acho que é uma das palavras da vez, né? Que é o famoso network. Apesar de ser redundante essa conversa, mas hoje ainda faz mais sentido. Com a velocidade das informações que nós temos hoje, que a gente tem que absorver, inteligência artificial, novidade, documento, prefeitura, vixe, vai embora. Jurídico, mudança de tributária. É tanta coisa que o empresário tem que é bombardeado. Se você não tiver cercado de pessoas que podem te ajudar a insights de informação, você não entra, você não anda. Você não caminha, né? Luana, em 12 anos aí de BID, você tem um número? Quantos projetos você já fez o planejamento, orçamento? Nossa. Não precisa ser exato, dá um chute assim, pá! Olha aquela sua planilha de negócios. Nossa, muitos. Assim, hoje a gente tem mais de 250 clientes. Sim. E esses clientes, assim, sempre trazem coisa nova. Às vezes não tem lançamento, mas está ali sempre trazendo alguma informação para nós. E, nossa... O conhecimento é gigante ao longo desses 12 anos aí de trabalho, sim, né? E o que eu gosto muito, assim, é que as empresas demonstram ter muita confiança no que a gente faz, sabe? Sim. E para mim, isso para mim é melhor até do que a própria remuneração, sabe? Porque você vê que as empresas buscam a gente como uma referência hoje, sabe? Certo. E assim, esses clientes que lá atrás a gente conquistou, quando a gente abriu a empresa, 12 anos atrás, hoje ainda estão com a gente, sabe? Legal. Então, isso é muito legal. Mas assim, Maravilha. de empresas, isso... O Murilo, meu sócio, com certeza tem esse número exato. Murilo também. Vou gravar com o Murilo também. Convidadíssimo. Sim. Conta pra gente, quem quiser contratar a BID, como o pessoal faz que encontra vocês aí?
Bom, a BID, para você poder me contratar, você pode acessar nosso site, lá tem o contato da nossa comercial, que é a Catarina, né? Que faz esse primeiro contato de relacionamento ali com o cliente. No Instagram. É BID Ou mesmo? pode ser no Instagram BID, também. Como que é o Instagram? É bid.gerenciamento no Instagram. Ou no nosso próprio site, né? Também bid.gerenciamento.com.br, né? www.bidgerenciamento.com.br. E lá vocês vão ter esse acesso, né? Pelo WhatsApp. Hoje em dia é muito assim, né? Você acessa o site, lá ele vai te levar para um canal de comunicação, que hoje é a Catarina, que está com a gente também há muito tempo. E um abraço também para a Catarina, que é a nossa comercial, que está sempre com a gente também, inclusive lá nos eventos da Convap. E aí ela vai entender o que o cliente precisa e vai direcionar. Então, se for algo mais relacionado a planejamento, direciona muito para o Murilo, meu sócio. Se for algo relacionado a orçamento, controle, ela pode direcionar para mim ou para ele. E assim a gente vai entender o que o cliente precisa e conseguir ofertar para ele algo que ele precise e que sane, né? O que ele está necessitando ali no momento. Maravilha. Gratidão pela sua participação aqui do ManzaCast. Fabiano, gratidão também pela super participação aqui, né? Com a Convapcast e ManzaCast, estamos juntos sempre aqui, né? Eu que agradeço bastante aí essa oportunidade de a gente poder estar sempre dividindo o que a gente sabe e aprendendo o que a gente não sabe um pouco, né? Então isso aí. É isso aí. Acho que esse é o espírito de um podcast, né? Desse bate-papo. Exatamente. Essa conversa solta que a gente diz, né? Não é nada ali engessado. Legal. Obrigado, Luana, também pela participação. E obrigado pelo grande trabalho que você vem tendo lá junto com a gente na Convap lá. Muito obrigado. Né? Gente, eu que agradeço. Eu falo assim, a Convap, ela me trouxe conexões muito, assim, legais, importantes. Não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal. As pessoas, eles são pessoas que realmente gostam do que fazem direito, sabe? É muito gostoso você estar num ambiente assim. E eu só posso agradecer, não só por estar lá, mas também por estar aqui com vocês no podcast. É uma oportunidade de falar da BID, mas também de falar um pouquinho do que a gente faz, né? Não necessariamente só da empresa, mas um pouquinho da nossa história. Isso. E eu agradeço muito por estar aqui com vocês hoje. E vamos reforçar o convite aí, de 9 a 12 Isso. De outubro. Esperamos todos vocês aí. Constru Vale, no Vale Sul Shopping, exatamente. Esperamos vocês lá. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast, a Convapcast. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Polo Vale Decor, Smart Lages e Proteção. Quem precisar fazer uma lajes de grandes vãos, pode contar com Smart Lages e Proteção. Um abraço, até a próxima.